Olá, galera. Hoje nós vamos continuar falando de matemática financeira. Vamos entrar em juros compostos. Atualmente, não se utiliza mais juros simples. Normalmente, os cálculos são feitos em cima de juros compostos. Os juros compostos são calculados levando em conta a atualização do capital, ou seja, o juro incide não apenas no valor inicial, mas também sobre os juros acumulados, o famoso juros sobre juros. Esse tipo de juros, chamado também de capitalização acumulada, é muito utilizado nas transações comerciais e financeiras, sejam dívidas, empréstimos ou investimentos. Para entender melhor esse conceito, vamos ver esse exemplo. Uma aplicação de 10.000 no regime de juros compostos é feita por 3 meses a juros de 10% ao mês. Qual o valor que será resgatado ao final do período? No primeiro mês, a gente calcula 10% de 10.000, que é igual a 1.000. Aí é só somar 10.000 mais 1.000, 11.000. Aí no segundo mês, nós vamos pegar o valor total do mês anterior, que é 11.000. Então, 10% de 11.000 é 1.100. 11.000 mais 1.100 dá 12.100. Então, esse 12.100 vai ser utilizado no terceiro mês. Então, no terceiro mês, 10% de 2.100 é igual a 1.210. 12.100 mais 1.210 dá 13.310. Note que o juro é calculado usando o valor já corrigido do mês anterior. Assim, ao final do período, será resgatado o valor de R$ 13.310. Vamos relembrar alguns conceitos. Capital, representado pela letra C, é o valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento. Juros, representado pela letra J, valor obtido quando aplicamos a taxa sobre o capital. Taxa de juros, que é a letra I, expressa em porcentagem no período aplicado, que pode ser dia, mês, bimestre, trimestre ou ano. Montante, M, o capital acrescido dos juros, ou seja, montante é igual ao capital mais juros. E por fim, tempo, que é o período determinado, pode ser dias, meses, anos, semestre, trimestre, conforme for colocado na situação. A forma para calcular os juros é dada da seguinte forma: M, que é o montante, é igual a C, capital, vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado ao tempo. Exemplo: qual será o montante ao fim de um semestre de uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 5.000 à taxa de 1% ao mês? Então vamos lá, o que o problema está nos dando? O capital de 5.000, uma taxa que é de 1%, só que no caso de juros compostos nós temos que transformar 1% para um número decimal. Então, você vai pegar e dividir 1 por 100, que é 0,01. O tempo foi dado de um semestre. Aí você tem que observar que a taxa de juros foi dada ao mês. Então, eu tenho que transformar de semestre para meses. Então, um semestre é igual a 6 meses. Então, vamos lá. A fórmula é M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Então, é só substituir. No lugar do C eu coloco 5.000, no lugar do I eu coloco 0,01 e no lugar do T eu coloco 6. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a soma dentro do parênteses. 1 mais 0,01, que dá 1,01. Agora, eu vou elevar 1,01 a 6. Você vai multiplicar 1,01 por ele mesmo 6 vezes, ou você pega a calculadora e utiliza para fazer esse cálculo. O número fica aproximadamente 1,01.
1,062. Então, vou multiplicar 5.000 vezes 1,062, que dá aproximadamente 5.310. Então, a resposta final é: o montante ao final de 6 meses será de 5.310. Segundo exemplo, calcule os juros de um capital de R$ 6.000 aplicado a juros compostos durante um ano à taxa de 3,5% ao mês. Então, o que o problema está me dando? Capital de 6.000, a taxa de 3,5% ao mês, que transformando para número decimal fica 0,035. É só você andar 2 casas com a vírgula para a esquerda. E o tempo que foi dado em ano tem que ser transformado para meses, já que a taxa foi dada ao mês. Um ano é igual a 12 meses. Agora vamos lá, substituindo. No lugar do C eu coloco 6.000. No lugar do I eu coloco 0,35. E no lugar do T eu coloco 12. Mais uma vez, a primeira coisa que eu faço é a soma. 1 mais 0,035, que dá 1,035. 1,035 elevado a 12 dá aproximadamente 1,511. Então, você multiplicando esse número vezes 6.000, nós vamos ter um resultado aproximado de 9.066. Só que esse valor, ele é o montante, não é os juros. Então, eu preciso calcular os juros. A gente viu que o capital é igual ao montante mais juros. Então, os juros é igual ao montante menos o capital. Então, vou pegar o total do montante, que é 9.066, e vou diminuir de 6.000, que vai dar 3.066. Então, os juros dessa aplicação no final foi de R$ 3.066. Até a próxima aula. Um abração para todos.